Vamos começar uma série de perguntas e respostas. Vou chamar de hashtag Leila Responde. E essas perguntas e respostas são perguntas que me fazem fora do consultório. Quem vai fazer essas perguntas para mim é uma jornalista chamada Amanda. Vamos lá? Olá, bem-vindos ao canal da Leila. Eu sou a Amanda, sou jornalista e você está no quadro hashtag Leila Responde. Isso aí. Hoje é o nosso último vídeo da série dos primeiros 5 vídeos. Se você está gostando dessa série, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E se você não viu os vídeos anteriores, tem um link aqui na descrição. Você pode acessar ele depois que você assistir esse vídeo e poder assistir todos os outros que a gente já fez para essa série. Super legal, né, Leila? Isso aí, vai ser super legal. E o nosso tema de hoje é um tema bem atual, né? Mas que, na verdade, ele só vai mudando conforme o tempo passa. A gente vai falar sobre a influência das mídias, né? Como as mídias nos influenciam. A gente começou lá atrás com rádio, depois veio a TV, bem antes nós tivemos o jornal, e agora nós estamos numa era que a gente tem de tudo. É verdade. Tudo. A internet veio e trouxe infinitas possibilidades da gente poder se comunicar e de nós consumirmos conteúdo, né? Certo. E hoje o que eu queria conversar, na verdade, Leila, com você, é que eu acredito que é uma dúvida que muitas pessoas têm, é como essas mídias elas acabam, né, influenciando as pessoas, né? Como isso afeta o nosso dia a dia. Ainda mais hoje em dia que a gente consome tanto, né? A gente tem literalmente informação na palma da mão, a hora que a gente quiser, no lugar que a gente quiser, da forma que a gente quiser, né, pelo meio de comunicação que a gente achar melhor. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Certo. Tá bom? Queria começar com alguns dados, né? Teve uma pesquisa que saiu agora em 2019. Ela é uma pesquisa internacional, ela reuniu vários medidores, né, do tempo que as pessoas passam nas redes sociais. A gente sabe que hoje tem muitos aplicativos, né, que conseguem mostrar isso pra gente, quanto tempo a gente passa. E essa pesquisa reuniu vários desses aplicativos e chegou num dado bem interessante. O Brasil é o segundo país que mais passa tempo nas redes sociais no mundo. Nós ficamos atrás apenas das Filipinas. Aqui está mostrando que, em média, as pessoas do mundo todo passam 6 horas e 40 minutos conectados à internet. Isso seria mais ou menos de 365 dias, é como se o mundo todo ficasse conectado em média 100 dias inteiros. Só na internet. E no Brasil, nós ficamos em média conectados 9 horas e 20 minutos todos os dias. Ou seja, mais do que o horário de trabalho, quem trabalha 40 horas semanais. Exatamente, a gente fica mais tempo na internet do que trabalhando. É um dado bem alto, muito, muito alto mesmo. E eu queria começar, na verdade, essa conversa com você comentando sobre esse fato de a gente estar tanto tempo nas redes sociais. Isso mostra que a gente está muito dentro daquilo que nós até conversamos sobre o nosso vídeo da autoestima. Se você não assistiu, lembrando, tá aqui na playlist. E a gente falou sobre o fato de, assim, como as mídias influenciam na nossa autoestima. E a gente sabe que nas redes sociais a gente tem essas fotos perfeitas, tudo, sabe, muito, muito perfeito mesmo, né? Parece que todo mundo tem uma vida extremamente feliz, todo mundo tem uma vida maravilhosa, ninguém tem problemas nas redes sociais, não é mesmo? É isso aí. E aí eu queria perguntar pra você, com esse dado tão alto, a gente fica tanto tempo nas redes sociais e vendo tanto a gente consumir tanto esse conteúdo tão perfeito, como é que a gente absorve tudo isso? Como é que isso vai ficando na nossa mente e como isso nos afeta de forma individual mesmo?
Afeta pelo simples fato de que você olha as mídias e as redes sociais e encara aquilo como um ideal e esperado e desejado pelo mundo. Então aquilo é o ideal. Então o ideal é eu ter um corpo sarado, o ideal é eu ser loira, o ideal. Então assim, eu busco esse ideal através da mídia, da rede social. Quando eu faço isso, eu aciono um sistema chamado límbico no cérebro. E esse sistema límbico é o sistema de emoções. Então é quando você começa a lidar com as emoções ali aflorado, sem você pensar, você não tem um racional naquele momento. E é isso que a mídia, a rede social proporciona nas pessoas. É como se elas olhassem e vissem que aquilo era o esperado, que todo mundo espera dela, sendo um ideal e não real, e mexe com a parte emocional dela. Eu fico insegura, eu fico com medo de não ser aprovado daquela forma, daquele ideal. Então, é nesse sentido que afeta as pessoas. Sim. E não vamos falar, hoje nós vamos ater só as redes sociais, né? A gente vai falar sobre as mídias como um todo. E uma das mídias assim que o brasileiro ele consome muito hoje, né, que é um público que se tornou já visado por grandes empresas, é o cinema, né, os filmes, serviços de streaming. A gente passa muito tempo consumindo esse conteúdo. E hoje essas grandes empresas que fazem esses filmes, né, essas grandes produtoras já veem o Brasil como realmente assim um público que eles prestam muita atenção. Dito isso, em 2019 foi lançado um filme pela Warner chamado Coringa. Foi um filme que fez muito sucesso, bateu uma marca aí de mais de $1 bilhão em ingressos vendidos. Foi uma marca assim histórica mesmo. Para um filme que no caso era um filme para adultos, né? E foi um filme muito elogiado pela crítica, foi muito elogiado pelos fãs, né, de quadrinhos, de HQs. Porém, teve algumas pessoas que surgiram muitos comentários na internet sobre a forma como o Coringa foi apresentado no filme. Uma forma de... Porque o filme ele é a origem, né, do personagem. Nós sabemos que o Coringa é um vilão das HQs, né, ele é o principal vilão do Batman. E a forma como foi apresentado, como ele se tornou um vilão, muitas pessoas comentaram na internet que foi de uma forma assim que como se ele tivesse que ser visto como uma pessoa, um coitado, né? Que ele se tornou aquilo pelas circunstâncias da sociedade e tudo mais, e que isso poderia afetar as pessoas de uma forma negativa, como se assim, o fato dele ser mal fosse justificável. Certo. E aí eu queria entender, queria perguntar para você, se a mídia ela tem realmente esse poder de mudar a nossa percepção do que é certo e do que é errado, ou se a gente já assim tem esses valores já mais enraizados depois de um certo tempo, claro, depois de uma certa idade, e isso acaba passando de uma forma que assim você consegue, por exemplo, assistir um filme desses e entender que realmente não é por conta da origem dele, ele continua sendo mal de qualquer jeito. Então, o que eu queria saber de você é até onde a mídia pode fazer a nossa cabeça de fato mudar de ideia sobre o que é certo e o que é errado dentro desse contexto, né? Já que tanta gente comentou justamente sobre isso. É possível. Não vou dizer que é real. Não que seja isso sempre, mas é possível sim afetar a vida das pessoas e as pessoas, a forma como a pessoa pensa. Sim, a mídia ela tem uma responsabilidade de passar algo que pode ser ideal ou real e que isso vai sim, possivelmente influenciar. Eu tenho uma crença, você tem outra. Eu tenho um valor, você tem outro. Então, com isso, eu tenho uma forma de pensar e você tem outra. Quando a mídia aparece, quando eu tenho um filme que eu assisto, eu vou pegar a minha crença e os meus valores e refletir em cima desse filme, dessa mídia.
E assim você também faz esse processo. Isso pode ser influenciável mediante ao que eu acredito. Então, se eu acredito que as pessoas são boas, por exemplo, e você acredita que as pessoas são más, a partir do momento que você assiste um filme como Coringa, a sua interpretação vai ser uma e a minha interpretação vai ser outra, né? Porém, essa interpretação vai também estar afetada, possivelmente, pelo que a história condiz. Lembra do sistema límbico que eu falei? Então, o sistema límbico é acionado no momento que a gente está olhando a mídia, a gente está olhando o filme. Então, eu estou lá assistindo o Coringa e o meu sistema límbico está acionado, as minhas emoções estão afloradas. Então, antes do meu racional, antes de eu pensar na minha crença e nos meus valores, o que vem primeiro é as minhas emoções. E a emoção que o filme traz. O que o filme traz? Que ele sofreu, que ele teve uma dificuldade na infância, depois na fase mais velho, e que com isso ele passou a ter alguns comportamentos. Isso faz com que a pessoa entenda, interprete como algo triste, causa uma emoção, entende? Uma emoção de tristeza, de nossa, que pena, de pena. Então, e são essas emoções que faz a interferência no seu olhar, na sua crença em relação a um determinado momento da sua vida. Leila, outra mídia que também é muito comentada, que vira e mexe, sempre está em debate nas redes sociais, é o videogame. Tá. Por conta justamente do fato de que nós temos muitas notícias, não só nos Estados Unidos, que é muito frequente, mas em vários lugares do mundo, de massacres em escolas, massacres em igrejas, enfim, né, dessas pessoas que simplesmente entram em um lugar e não pensam em mais nada, né? Elas simplesmente vão ali pelo puro ato de violência. Nós tivemos em 2019 um caso triste, né? E todas as vezes, né, quase todas as vezes que vai se investigar a vida desses criminosos, se descobre que eles eram jogadores de jogos de videogame violentos, né? Jogos de tiro, e geralmente é aí que se inicia esse debate nas redes sociais de porque o videogame é ruim, porque faz mal, porque a pessoa fica violenta por causa do videogame. Nós também sabemos que os homens, geralmente, pela nossa cultura, pela forma como nós desenvolvemos a nossa cultura, a boa parte dos homens tem uma tendência, às vezes, a ir mesmo para esse lado de desenvolver essa parte um pouco mais violenta. E aí eu queria perguntar para você, nesse contexto, né, falamos do cinema, no caso do Coringa, até que ponto realmente um jogo, uma coisa que é totalmente virtual, mas que, claro, simula situações reais, e ao contrário do cinema, que você fica ali de forma passiva, né, porque você não participa ativamente do filme, você tá só recebendo aquela informação. Sim. Quando você tá no videogame, você tá ali como um personagem, você tá agindo dentro do jogo. Até que ponto isso realmente pode fazer com que uma pessoa distorça na cabeça dela o que é real e o que é virtual? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que ela já tem uma predisposição para algum problema psicológico. Até que ponto realmente é esse debate na internet de não podemos deixar as crianças jogar videogame, até onde isso é realmente uma preocupação e até onde é só realmente assim uma coisa generalizada, que você só está generalizando e não está vendo o problema individual? Bom, eu acho importante a gente discutir um pouco sobre o videogame, já que é uma coisa tão comum hoje. As crianças de todas as idades, adultos, utilizam videogame. E de diversos tipos de jogos, né? Sim. Eu acho importante. Mas o que eu quero te dizer, Amanda, que existem pesquisas que já foram feitas, inclusive nos Estados Unidos, que os jogos, né, avaliando os jogos, né, na cabeça, na parte neural das crianças, foram feitos com crianças,
para saber se realmente isso que você está me dizendo é real, ou seja, se estimula a criança a realmente ser violenta por conta de um videogame violento. Sim. E essas pesquisas mostram pra gente que dá uma hiperestimulação cerebral. De fato, impulsiona essa criança para ação, ela deixa ela mais agitada, então você percebe a criança mais agitada após o videogame ou durante o videogame. Essa criança está de um jeito antes do videogame, durante e pós de outro. Mas não existe ainda, que eu saiba, uma pesquisa que acompanhou esta criança, que jogou videogame, que fez essa pesquisa, que hiperestimulou o cérebro dela durante o processo de jogos, depois dos jogos, ela ficar mais estimulada, mais ativa para a ação, que ela no futuro, chegando na fase da adolescência e da fase adulta, ela sendo agressiva. Então, não, que eu saiba, não tem. Se alguém souber, por favor, deixe os comentários aqui. Mas eu não conheço esse tipo de pesquisa que levou adiante até o final para ver se, ao longo dos anos, essa criança super estimulada neurologicamente com videogames agressivos se tornou agressivo. O que a gente percebe no dia a dia, estou falando do consultório, é que eu já atendi crianças com videogames mais agressivos e que na adolescência voltaram para o consultório e não são agressivos, né? Então, o que isso significa? Eu vou dar um exemplo até do meu próprio filho. Meu filho tem 13 anos e ele joga todo tipo de videogame, e um dos tipos também tem o agressivo. Claro que isso é limitado por um período, é importante dizer isso para vocês, que precisa limitar o tempo de jogos, tempo de você fazer cada atividade. E aí, o que eu percebo? Que o meu filho nunca foi violento, nem quando menor e nem agora aos 13 anos de idade, tá? Posso fazer um vídeo daqui 3 anos, 4, 5 anos, que ele vai estar bem mais velho, para te dizer, olha, ele é ou não é agressivo, tá? A gente pode fazer isso, mas ele não foi. Não é porque ele joga esse videogame que vai fazer com que eu realmente dispare uma agressividade em mim. Porque senão eu pensaria que os filmes de Hollywood, os filmes ou qualquer outra, vamos falar do policial, se todo policial que faz academia de polícia, que fica lá atirando e fazendo essa prática, todos seriam violentos. Então, na verdade, eu acredito, e o que eu tenho acompanhado é que existe uma hiperestimulação, sim, né? É como se eu pegasse o cérebro e estimulasse ele mais do que o normal. Sim. Esta criança fica mais agitada, as pessoas ficam mais ativas, porém a agressividade vai depender muito de como ela vive, do ambiente que ela vive e se existe aquela hereditariedade que eu falei para você em outros vídeos. Quem não acompanhou, vai lá na lista e assiste. Isso. A hereditariedade é que vai fazer então desencadear, é o gatilho, né? Para desencadear uma doença psiquiátrica. Se você já tem uma predisposição a uma esquizofrenia, por exemplo, a um quadro delirante, quando você está hiperestimulando o seu cérebro com um jogo agressivo, você pode ser um gatilho para você ir lá e começar, tá? Voltando ao filme do Coringa, pode até ser, se a gente fosse, isso aí é basicamente ficção, mas se a gente fosse olhar como se fosse real, a gente poderia dizer, olha, isso que ele viveu no passado foi um gatilho para ele desenvolver uma doença psiquiátrica e depois esse meio de viver de matar as pessoas. Então, a agressividade pode vir de um gatilho que eu já tenho predisposição. Aí eu acredito que o videogame, os filmes violentos podem criar nessa cabeça dessa pessoa que já tem essa predisposição para delirar,
para alucinar ou para fazer coisas ruins, ter maiores ideias. Agora eu vou fazer. Tá? Que foi o que aconteceu em alguns episódios aí nos Estados Unidos, um tempo atrás, quando saiu aquele filme, como chamou aquele filme? Ai meu Deus, que eles atiravam com capa preta, me ajuda? Gabriel? Matrix. O Matrix, naquela época, quando surgiu o Matrix, alguns adolescentes entraram na escola e também vestidos de Matrix, então entraram e também atiraram. Então, o que é isso? Porque foi o filme que proporcionou isso, senão todo mundo ia fazer a mesma coisa. Sim. Não, para aqueles garotos existiu de alguma maneira um gatilho para que eles pudessem fazer aquilo. E não porque, talvez eles nem fossem violentos. Talvez se você olhar a história de vida deles, talvez não foi violenta, mas talvez tenha sido um gatilho de uma identidade. Muito bom, bacana. E você comentou, né, do seu filho, quando você estava respondendo a questão do videogame, que ele tem um tempo limitado, né, para poder jogar esses jogos. Uhum. E eu queria mesmo te perguntar quais são os cuidados que os pais têm que ter, porque a gente começa a ser estimulado desde pequenos e agora cada vez mais cedo. Então, quais são os cuidados que você geralmente, por exemplo, dá no seu consultório, né, para quem traz a criança, né, os pais que vêm acompanhar a terapia, para que eles tenham de fato esse maior controle, porque a gente sabe que conforme o tempo vai passando, a criança vai crescendo e ela vai escolhendo o que ela quer consumir. Mas nesse processo inicial, qual o conselho que você dá para os pais de como gerenciar mesmo o que essas crianças estão consumindo? Perfeito. Algumas pessoas podem estar pensando assim, mas então ela é a favor dos videogames agressivos? Não que eu seja a favor, longe de mim. Na verdade, é de acordo com cada criança, com cada experiência, com cada ideação da família. O que eu quero dizer aqui é que as crianças e quem consumir um videogame ou quem consumir um filme, que possa ter esse critério de idade, um critério de tempo. Então isso também é importante. Quanto tempo meu filho vai ficar jogando esse videogame? Né? É o dia inteiro? Tá errado. Né? Qual é o videogame que é próprio para o meu filho? Mesmo que seja um pouco violento, se ele tem, vamos supor, 13 anos, tem que ser videogames dentro dessa faixa etária, né? 13, 14 anos, para que ele possa, então, por exemplo, a luta, né? Street Fighter, por exemplo, é um videogame que você encontra em qualquer local de festas infantis ou de um lugar de shopping, você percebe que tem, e as crianças têm de várias idades jogando esse videogame, e nem por isso ela sai batendo em todo mundo e fazendo todos aqueles... Mas tem que ter um critério de tempo, do que ver. Eu acho que é importante os pais estar sempre atentos no que ele está jogando, no que ele está assistindo, no que ele está brincando, né? Já me perguntaram assim, Leila, eu dou ou não dou uma Nerf, né? Eu dou ou não dou uma arma para minha criança? Não sei. Tudo vai depender de como você conduz isso, de como você encara esse brinquedo, como a criança é, porque se essa criança ela é mais violenta, eu diria, espera, né? Vamos entender um pouco por que essa criança está tão violenta. Porque um dos sinais que mostra para nós, pais, que essa criança não está legal, que ela precisa de uma avaliação, ela precisa de uma terapia, ou tem algo errado, é agressividade, a quietude demais, isolamento. Então, essa criança provavelmente precisa ver o que está acontecendo. É o que ela está assistindo? É o que ela está jogando? A questão não é proibir, a questão é ver quando, como, o que, essas questões que você tem que fazer. Certo. E de uma forma geral, agora falando para todos nós, não só para pais,
nós como adultos, né, a gente estava falando muito dessa coisa de você avaliar mesmo o que a criança está vendo, mas quando a gente cresce a gente já tem uma noção melhor do que é certo, do que é errado, né, já passamos por várias experiências, temos um contexto social do que é certo e do que é errado, mas ainda assim estamos sendo bombardeados a todo momento. Qual o conselho que você dá para nós já um pouco mais velhos, mais adultos, de como a gente não se sentir, por exemplo, sobrecarregado, né, com tanta informação? Quais os conselhos que você daria para a gente fazer um melhor uso dessas redes? Porque a gente sabe que o YouTube é uma excelente ferramenta, nós estamos aqui justamente usando ele para passar informações relevantes para as pessoas. As redes sociais também são ótimas, a gente pode usar elas para coisas boas, mas quais são os conselhos que você dá para a gente saber gerenciar melhor o nosso tempo e a nossa qualidade de uso? Tá, importante essa pergunta, porque eu acho que desde a criança até o adulto, eu acho que a qualidade seria eu olhar e ver o que eu vou aprender com isso, o que isso vai me trazer de benefício para a minha vida, para os meus objetivos, quais são os meus objetivos, qual é o objetivo dessa criança. Então, por exemplo, eu observo sempre o que o meu filho está assistindo no YouTube. Eu acho importante, porque agora o YouTube está reduzindo a questão de o que é para criança e o que não é, está selecionando. Mas antes era muito aberto, então você tem que estar olhando o que essa criança está olhando, né? E nós, mais velhos, também tem que olhar para isso. A gente faz isso com a criança, por que a gente não faz isso com a gente? Então a gente tem que olhar o que eu quero para mim, o que eu quero, qual é o objetivo de assistir esse vídeo, qual é o objetivo de eu assistir esse filme ou estar nessa rede social, e ver se isso faz parte da sua realidade e se não tem a ver com ideais, porque às vezes é um ideal que não é seu, é um ideal do outro, tá? Então eu acho isso, acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer é, da mesma forma que a gente faz com a criança, que é avaliar, a gente vai avaliar pra gente também. Leila, muito obrigada. Obrigada a você por mais essa entrevista. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E nós encerramos essa primeira parte de vídeos, Perfeito. Né? Se a gente vê que vocês gostaram muito, vai ter parte 2 sim, com mais entrevistas para Leila, perguntando coisas que vocês sempre querem saber. E aí eu tô aqui para isso. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau. Obrigada, tchau. Muito bem, você tá gostando dos vídeos? Eu espero que você tenha gostado desses vídeos, porque eu fiz especialmente para você, pensando em vocês. Então, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo ou deixa os seus comentários, eu quero saber o que você está achando. Inclusive, se você quiser deixar alguma pergunta, não esqueça lá no hashtag Leila Me Ajude, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ajudar, tá? Vai ser importante. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!